Vamos então abrir nossas Bíblias. Amós 8, verso 4, nós leremos até o verso 14. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo? E procedendo dosamente com balanças enganadoras, para podermos comprar os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não estremecerá a terra, e não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Convertei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calvas sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto, filho único, luto cujo fim será como o dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente. Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo rio de Samaria dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o luto de Beceba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Vamos mais uma vez. Senhor, nós temos caminhado já há algumas semanas neste livro do Senhor, no livro do profeta Amós. Palavras que o Senhor revelou a ele há muito tempo atrás para o teu povo Israel, aqui nos dias de Jeroboão e Jeroboão II, em que o povo andava errante, os dias se corrompiam e toda a nação estava corrompida, se voltando para ídolos falsos, um culto falso, uma vida totalmente afastada de ti, uma vida totalmente errante nos relacionamentos de uns com os outros. Queremos ouvir mais uma vez a tua voz, pela exposição da tua palavra, e nos ajudar a entender a mensagem de Amós para os nossos dias, aplicando as nossas vidas aos nossos corações. Pedimos a graça do teu Santo Espírito, o poder do teu Santo Espírito, e ao mesmo tempo nos ver a resposta, Senhor, que o Senhor deseja em nossos corações, que o teu Espírito Santo produza e nos leve à mudança para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. No século VIII a.C., Israel estava vivendo um tempo de prosperidade sem precedentes debaixo do governo do rei Jeroboão II. Israel aumentou suas fronteiras, militarmente era uma das nações mais poderosas da época, suas riquezas cresceram absurdamente, a sua economia era uma economia pujante. Contudo, essa riqueza e toda essa glória, essa vida de bens, fronteiras fortes, relacionamento comercial com outras nações muito bem, tudo isso era manchado pela ganância em um estilo de vida totalmente afastado da verdade e da revelação divina. Nós temos visto, Deus está por meio de Amós anunciando a sua palavra, chamando os líderes da nação, Jeroboão, os sacerdotes e toda a nação, a se voltarem para ele, a buscarem-no para que eles tivessem vida. Toda a nação está afastado de Deus, e a consequência disso é que o afastamento de Deus, da palavra de Deus, estava levando este povo a ter uma vida, uma relação ética uns com os outros totalmente errada. Havia opressão sobre os pobres, sobre aqueles que não tinham nada. Os ricos enriqueciam cada dia mais e menosprezavam os pobres, massacravam os pobres, não cuidavam
do necessitado, do pobre, daquele que tinha necessidades, viviam às custas dele, exploravam eles. Eles eram, os líderes viviam de forma luxuosa, tamanha, que suas casas eram, ele denuncia isso no capítulo 7, camas de marfim. E Deus disse, eu vou sacudir a terra debaixo de vocês, eu vou enviar um terremoto, eu vou como juízo. E Deus começa a mostrar algumas coisas. E nós vimos que uma série de palavras, de profecias, Deus estava enviando profeta atrás de profeta, anunciando ao reino do norte, Israel, de que eles precisavam se arrepender. Caso contrário, a Síria, que é a nação que invadiria eles e traria juízo, entrariam e fariam a guerra com eles, os levariam cativos. Deus estava alertando, profeta após profeta, enviando a palavra. Mas o povo estava tão insensível, os líderes estavam tão insensíveis, que a palavra de Deus entrava no ouvido e saía pelo outro. Eles não davam atenção. Eram insensíveis. Eles não se importavam, principalmente os líderes, não se importavam com a nação. Nós vimos isso no capítulo 7, de tal forma que eles estavam, se vangloriavam, se espiçavam no seu leito, ficavam confortáveis em seus palácios, bebiam vinho, se ungiam com mais excelente óleo, mas eles não lamentavam pela aflição, pela ruína do povo de Israel. Isso está no capítulo 7, capítulo 6, verso 6. Deus então envia uma série de visões daquilo que aconteceria como o início do juízo. Gafanhotos, depois o fogo, e então Amós se quebranta diante disso e diz, Deus, tem misericórdia desse povo, Jacó é tão pequeno, ou seja, a nação de Israel é tão pequena que ela não vai suportar, e Deus, eu não vou fazer isso. Mas chegou um momento que o limite de Deus, a paciência de Deus, chegou ao seu limite. Deus mostra um prumo, o muro é Israel, aquele muro está torto, e Deus diz, eu jamais passarei por ele. Ou seja, Deus está dizendo, eu não vou perdoar suas iniquidades, eu vou executar a justiça, vou o tempo da justiça. E aí nós temos o início do capítulo 8, que o contexto, que Deus mostra para Amós um cesto cheio de frutos de verão, ou seja, frutos que estão prontos para colheita, frutos que já estão na hora de serem consumidos. Cesto de fruto de verão, é como Deus disse, chegou o fim para o meu povo, eu jamais passarei por ele. Essa ideia de jamais passar por ele é uma ideia muito forte em que Deus, lá em Êxodo 14, na história, quando vai tirar o povo de Israel do Egito, ordena ao povo de Israel que mate um cordeiro e passe o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, para que quando o anjo viesse e o anjo olhasse aquela marca de sangue, ele não entrasse na casa para punir e morrer os primogênitos, mas ele passaria por ali, ou seja, ele passaria por lá. A ideia era de perdão, de expiação. A ideia aqui é de passagem, por isso que vem a ideia da Páscoa, a passagem. Deus agora está dizendo, eu não vou mais perdoar vocês, eu vou executar o juízo, jamais passarei por ele. Chegou o tempo do juízo. Chegou o tempo do juízo. Interessante notar agora, então, observe isso. Deus tinha falado com os líderes, se arrependam, mudem. Eu vou trazer juízo sobre vocês. Vocês vivem uma vida totalmente contrária ao que Deus revelou. Vocês menosprezam os pobres, usam riquezas, e vocês vão para os lugares de culto como se tudo estivesse muito bem. E usou os lugares de culto, Berseba, Gilgal, Betel, como cultos idólatras. Betel e Gilgal, inclusive, foram colocados 2 touros, 2 bezerros de ouro para serem cultuados nesses lugares. Então fizeram desses lugares importantes na história de Israel culto idólatra. Mas eles iam para lá não apenas para cultuar a Deus. Esse é o problema. Eles não abandonaram Deus no sentido total, como se tivessem esquecido o Deus de Israel e agora eu só vou adorar esse bezerro. Não, eles tinham uma adoração sincrética.
Eles queriam adorar o Deus de Israel e queriam adorar também a esses ídolos. E Deus está dizendo, para mim deu, basta, eu vou ter que ter juízo sobre vocês, porque eu estou enviando os meus profetas, palavra após palavra, Deus está mostrando sua autoridade. Você vê isso em todo o livro de Amós. E essa voz do Senhor aqui é como um rugido de um leão. Ele está prestes a executar. Nós vimos isso em Amós, em que ele diz, rugirá o leão sem que tenha presa. Deus falou, ele não vai agir, não vai fazer alguma coisa diante do cenário que está aí? Dessa total insensibilidade à voz de Deus, à lei de Deus, e insensibilidade para com o próximo, Deus vai fazer alguma coisa. Mas a insensibilidade do povo não era apenas nas esferas da liderança, que os líderes oprimiam os mais pobres, não se importavam com a total miséria do povo, injustiça, mas isso percorria toda a nação, atingia todos, e você vai perceber agora aqui do 4 em diante, atinge os comerciantes, a vida como as pessoas faziam negócios, como a vida comum ou cotidiana estava relacionada com o culto a Deus, e como esse culto a Deus era mostrado aqui na forma como eles se comportavam, e não era uma forma correta. Eles eram insensíveis com os próximos. Observe aí. Verso 4. Olha o que essas pessoas diziam. Quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiros e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Essa era a pergunta que os comerciantes faziam uns com os outros, na conversa no comércio. Eles eram insensíveis. E essa insensibilidade social não é apenas um problema ético. Pense bem, eu quero que você pense, por que há tanta injustiça nesse país? Não é apenas um problema ético. É a mesma história de Israel hoje. Na atualidade, a insensibilidade, a falta de amor e de se importar com o próximo não é apenas um problema ético, um problema de ser bem ou de moral, mas é um sintoma de uma doença espiritual. Insensibilidade com o outro é sintoma de um problema espiritual, desprezo pelo próprio Deus. A insensibilidade que a Amós denuncia nos líderes em 6:6, do 1 ao 6, nasce de um coração que se sente seguro em suas próprias conquistas. Quanto mais a pessoa tem, ela menos importa com os outros. Você já viu essa história? Você já viu isso? Esse é um padrão, não é? Esse é um padrão. Quanto mais a pessoa tem, ela menos se importa com os outros, o que deveria ser o contrário. Quanto mais tem, é que deveria se importar com os outros. A insensibilidade é como uma anestesia da alma. E essa anestesia da alma é causada pelo luxo e por uma falsa piedade. Ou seja, é um falso temor a Deus. Isso que é piedade. Falso temor a Deus. O rugido de Deus, então, por meio de Amós, é o som que ele usa para despertar seu povo desse sono letal, convidando o seu povo a trocar a segurança que eles tinham nessas coisas, nos bens, na riqueza, por uma vida correta na relação com Deus e com o próximo. Porque quando o coração confia em castelos, e os castelos podem ser a influência, o sucesso, nosso nome, nossa família, nossa estrutura, nossos diplomas, nossas finanças. Quando nós confiamos em tudo que não é Deus, Deus ele é funcionalmente substituído por outra coisa. Isso é idolatria. O resultado que vai produzir esse tipo de idolatria é uma morte espiritual mascarada por atividades religiosas. Preste bem atenção. O resultado de uma insensibilidade e de uma confiança nos
castelos que nós criamos para nós, no lugar de Deus, quando substituímos Deus, essa confiança é falsa nas coisas deste mundo, nas riquezas, no nosso luxo, no nosso conforto. É uma morte espiritual mascarada por atividades religiosas. É o que estava acontecendo na vida de Israel daqueles dias. Eles não deixaram de cultuar o Senhor. Eles não deixaram de ir ao culto. Eles não deixaram de ir para as reuniões de sacrifício e cultuar o Senhor. Mas o estilo de vida deles denunciava que não estava tudo bem. E é a razão, o fundamento pelo qual Deus está rugindo contra eles e dizendo, eu vou trazer juízo sobre vocês. Tanto é que Amós diz, eu estou cansado de ouvir os cânticos de vocês. Olha, pare de cantar, não cante para mim. Vocês vêm aqui, vocês estão tão focados na vida de vocês, na construção do reino de vocês. Vocês estão vivendo de uma forma totalmente errada. E depois vocês vêm aqui para o culto com a cara lavada do mundo, achando que eu estou bem com vocês. Eu não estou bem com vocês, não. Então, não cante, não. Não ore, não. Não venha fazer sacrifício para mim, não. Porque eu não quero isso aqui, não. Não quero isso. Parem com isso. Não é isso que ele disse lá em capítulo 5? A partir do verso 21? Ele diz, eu aborreço as festas de vocês. O ajuntamento solene de vocês, eu não tenho alegria, não tenho nenhum prazer. Porque vocês crescem, se enriquecem, oprimem os pobres, não se importam com o necessitado, não fazem justiça ao necessitado, não ajudam aqueles que precisam, não têm misericórdia daqueles que estão precisando. Vocês, na verdade, vocês oprimem o pobre, vocês abusam do pobre, financeiramente, moralmente. E depois vocês vêm para cá para cultuar a mim achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Ele diz, corra o juízo como águas e a justiça como ribeiro. Essa é uma ideia muito parecida com o que Deus tinha dito a um certo homem há muito tempo atrás, dizendo, eu quero obediência e não sacrifício. Eu quero obediência. O desprezo a Deus, meus irmãos, conduz à insensibilidade com o necessitado, provocando o juízo por meio da retirada da revelação divina e a destruição. Essa é a grande ideia. O desprezo a Deus conduz à insensibilidade com o necessitado, provocando o juízo por meio da retirada da revelação divina e a destruição. Por que este país, embora seja muito rico, temos recursos infindos neste país, no Brasil, ainda é tanta injustiça social? E que talvez alguém esteja me ouvindo, possa até ser que esse é um discurso ideológico, mas não é. Porque a Bíblia nos conecta amor a Deus e ao próximo. Por que há tanta injustiça e miséria neste país? Porque as pessoas são insensíveis, em primeiro lugar, a Deus. A Deus. Porque qual é o resumo dos 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o resultado disso é amar ao próximo a si mesmo. A insensibilidade é o resultado de desprezar a Deus e ao necessitado. Veja aqui no versos 4 a 10. Nós temos aqui a injustiça social e o veredito desse luto. O que está acontecendo aqui? O Senhor sentencia o povo a um luto amargo e ao juízo catastrófico. E ele está sentenciando quem a esse luto, a esse juízo? Aqueles que estavam implorando os necessitados. E ele diz, eu jamais vou me esquecer dessa injustiça praticada aos necessitados. E é o que eles dizem? Agora atinge o comércio, atinge a vida comum das pessoas, atinge o modo como elas tiram a sua subsistência, como elas trabalham. O que eles estavam dizendo aqui? Olha só, é interessante que no verso 5 aí do capítulo 8, ele fala de festa da lua nova,
e fala de sábado. Dois preceitos importantes para a nação de Israel. Uma festividade e um princípio de descanso. No sábado ninguém podia para trabalhar. E a festa da lua nova é uma festa de festividade de culto ao Senhor. Aí o que está acontecendo? Eles iam para o culto e observavam os mandamentos de Deus, o sábado, mas eles ficavam já pensando o seguinte: quando é que esse negócio vai acabar? Quando é que vai acabar a festa? Para eu vender os cereais. Quando é que o sábado acaba? Para eu voltar para o trabalho? Para eu poder abrir os meus celeiros, diminuir o EFA e aumentar o ciclo. O EFA aqui era a quantidade. Naquele tempo era como se fosse o litro. Você já foi nesse mercadão antigo, lembra? Que você comprava as coisas em litro. O EFA aqui era o litro daquela época. E o ciclo aqui era o preço. Olha o que os comerciantes estão dizendo. Quando é que vai acabar esse culto? Quando é que acaba esse culto? Porque eu não vejo a hora de voltar lá para minha casa, para o meu negócio, para o meu comércio. Para eu poder, eu quero saber como é que eu vou fazer para diminuir a quantidade do que eu estou vendendo e aumentar o preço. E olha o que Deus continua. E vocês procedem dolosamente com balanças enganadoras, para comprar os pobres por dinheiros necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. Olha a ideia aqui que eles estão falando. Para a gente comprar os pobres por dinheiro. Porque o pobre, naquela época, quando ele não tinha condições de pagar uma dívida, ele era vendido como escravo para pagar a dívida. A ideia, e eles vendiam, e aqui a opressão dos mais ricos, dos mais importantes era tamanha, e principalmente dos comerciantes aqui agora, que eles diziam o seguinte: eu estou doido, vender para fulano, e você fulano não vai ter condições de me pagar. E o que eu vou fazer? Ele vai ter que ser meu trabalhador, e eu vou comprar ele pelo preço de um par de sandália. Um preço de par de sandália. E mais, nós vamos vender o refúgio do trigo. O que era o refúgio do trigo? Eles vendiam o trigo e aí quando vai colocando o trigo lá dentro da balança, pesando e depois colocando na embalagem para entregar, ia caindo aqueles resquícios do trigo no chão. O que era o refúgio? Vamos varrer o chão? Aí vem palha, fezes de animais, vem tudo aquilo misturado, junto com o trigo. A gente vai vender isso aqui como se fosse trigo. Um cenário do Brasil em muitas situações, não parece? Que pessoas têm que ir para o mercado, pegar a xepa da coisa que sobra, que não tem como comprar. Não parece? Pessoas interessadas em apenas no seu bem-estar, em detrimento do outro. Mas aí o que é importante, um ponto aqui, é que eles estão indo para o culto. Eles estão dizendo assim: eu não vejo a hora de acabar o culto para eu poder fazer esse tipo de negócio, de enganar as pessoas. Eu não vejo a hora de... Eu estou querendo saber como é que eu vou fazer para diminuir a quantidade e aumentar o preço disso aqui para eu vender. Se o litro custava 10, um exemplo, né? Para a gente poder imaginar. Se um litro custava 10, ele ia vender 800, como se fosse um litro pelo preço de 15. Exploração, engano, roubo. E Deus diz: eu juro, eu não me esquecer disso do que vocês estão fazendo. Talvez essa seja a situação de muitos. Será que isso talvez é a sua situação? Você está aqui, mas a sua cabeça está no teu negócio. Você não vê a hora do culto acabar, porque você quer fazer as outras coisas da sua vida. Você está aqui, mas você não está aqui, entende? Teu corpo está aqui, mas tua mente está lá fora. E você acha que Deus não está vendo isso? Deus se importa tanto com o que você faz no culto, quanto como você vive o culto lá fora. Meus irmãos, culto não é apenas aquilo que nós fazemos aqui, reunidos como igreja. Culto é como vivemos o nosso dia a dia. O culto começa aqui, se estende lá fora. Culto começa aqui e se estende lá fora. Deus não está tão preocupado com o dízimo que você entrega,
com as orações que você faz, com cânticos, se isso não estiver alinhado com uma vida lá fora, de como você se relaciona, como é que você faz negócios, de como você glorifica a Deus, na forma como você trabalha, como você ensina, como você educa, como você gerencia o seu negócio, como você trata o seu cliente, como você trata o seu esposo, sua esposa, seus filhos. Isso é culto. E Deus olha essas opressões, essa forma de tratar os outros que não se alinha com a sua palavra, e ele analisa depois a vida do cidadão que vem para o culto, como se a coisa tivesse totalmente certa, e Deus está dizendo assim, você acha que eu vou aceitar de você? Para mim deu. A paciência de Deus tem um limite também, que a gente tem visto. Aqui, então, mostrando que a ganância e a injustiça com o próximo cegam o homem para a santidade de Deus, resultando no seu juízo, num luto inevitável que o Senhor iria trazer. Meus irmãos, a forma como nós tratamos o próximo é o termômetro do nosso relacionamento com o Criador. A forma como tratamos o próximo é o termômetro do nosso relacionamento com o Criador. Amós mostra que Deus odeia e despreza as festas religiosas daqueles que pisam o pobre. Como diz o provérbio, aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Provérbios 14, verso 31. Então o Senhor olha para Israel naquela situação e diz, não vou me esquecer do que vocês estão fazendo. E eu juro pela glória de Jacó, que chegou o fim de vocês. Eu vou sacudir vocês. E o dia da invasão dos inimigos de Israel aqui, como juízo de Deus, seria um dia terrível, que ele compara isso como um eclipse ao meio-dia. Observe no verso seguinte, verso 9. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, entenebrecerei a terra em dia claro. A invasão, a sentença, o juízo de Deus contra Israel seria tamanha que o dia para eles seria como se fosse noite, como se um eclipse tivesse chegado sobre eles, eles estivessem totalmente perdidos, apavorados, sem saber para onde ir, não havia luz, não havia escapatória. Amós descreve um coração de povo, esse povo está tão cauterizado pela cobiça, que mal pode esperar o fim do culto para voltar a enganar com balanças enganosas. Esse não é apenas um ponto, é um ponto importante também. Eles estavam enganando no seu negócio, no seu comércio, no seu dia. Mas há um ponto que é importante, eles estão no culto, mas estão com a cabeça em outro lugar. E o Senhor reage, eu jamais passarei por eles, jamais me esquecerei dessas obras de vocês. Meus irmãos, isso é muito sério. Você acha que Deus não se importa com o que você está fazendo aqui? Ou que você está aqui, mas a tua cabeça está lá fora? Seus sentimentos estão em outro lugar. Você está ouvindo a palavra de Deus, está entrando aqui, saindo por aqui. Você está mais preocupado com o dia de amanhã, com o boleto que você tem para pagar segunda-feira. Com a conta que tem, vai vencer. E você acha que Deus não se importa com isso? Bom, estava acontecendo nos dias de Amós e Deus diz, basta. Século VIII antes de que isso aconteceu. E Israel estava indiferente à palavra de Deus. E essa indiferença, essa insensibilidade provocava também uma insensibilidade para com o próximo. Agora note uma coisa interessante, não é? Que enquanto Israel era indiferente, nós temos uma resposta para nós hoje. Há uma solução para nós. E é um grande contraste entre o que Israel devia ser e aquilo que Cristo cumpre. Enquanto Israel era indiferente, Jesus, ao ver as multidões, diz o Evangelho que ele teve compaixão delas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor.
Enquanto Jeroboão, na sua riqueza e na sua glória, se vangloriava e dormia em sua cama de marfim, olhava para os pobres, os necessitados, aqueles que precisavam de ajuda no reino, e ele não se importava, Jesus olha para eles e diz: eu tenho compaixão desse povo. Eu tenho compaixão desse povo. E Cristo assume a nossa ruína para nos restaurar, provando que buscar a Deus em Cristo é necessário. E como é que nós nos tornamos sensíveis ao outro e a Deus somente por meio de Cristo? A profecia de Amós 8:9, de que a terra escureceria em dia, encontra também um cumprimento literal. Aconteceu no dia que Jesus morre na cruz do Calvário. Quando Jesus morre, houve trevas sobre a terra. Houve um eclipse da terra do meio-dia até as 3 da tarde. Essa demonstração aqui em Amós, como o eclipse, ou essa figura de linguagem que Amós está usando aqui, que é uma linguagem apocalíptica, de juízo, em que o povo, ao ser invadido pelos assírios, eles teriam a impressão de que o dia se escureceu, o tamanho, não tinham saída. Jesus enfrentou esse juízo de Deus na cruz do Calvário, e literalmente a terra escureceu. No meu e no seu lugar, Cristo sofreu isso. Meus irmãos, qual é a evidência de alguém que está sensível à voz de Deus, cotidianamente tem ouvido a voz do Senhor e quer obedecer ao Senhor? A evidência de alguém que é assim é que ela deseja ser transformada a cada dia de acordo com os princípios da palavra de Deus. Mas não apenas isso, de caminhar segundo a palavra de Deus, em que os seus relacionamentos uns com os outros é um relacionamento correto, de acordo com a palavra do Senhor. Haver justiça em favor do próximo, vai se importar com a dor do próximo. Ele vai fazer o que for possível, que estiver ao alcance dele, para tentar ajudar uns aos outros. Interessante, Jesus diz sobre esse dia de amarguras e o luto. Jesus assumiu esse dia de luto. Jesus assumiu esse dia de amargura, para que nós fôssemos libertos da condenação da nossa injustiça, porque Ele é o juiz que se identifica com os famintos e necessitados. Eu disse isso em Mateus 25. Ele diz: toda vez que você visitou um enfermo, toda vez que você deu de comer àquele que tinha fome, deu de beber ao que tinha sede, visitou-me quando estava preso, ele diz: a mim o fizeste. A mim o fizeste. Veja que a insensibilidade a Deus leva a insensibilidade ao próximo, mas quanto mais próximos de Deus, mais próximos estamos do outro. E isso é uma mensagem muito importante, porque hoje a gente ainda tem gente assim: eu gosto muito de Jesus, mas eu não gosto da igreja. Como é que você pode gostar do Senhor da igreja e não gostar da igreja que pertence a esse Senhor? Não, eu creio em Deus, mas eu não quero cultuar a Deus, não quero ter relacionamento com as pessoas. A igreja é um lugar de gente difícil. É mesmo, meu irmão. A começar por... Quando a pessoa da igreja é um lugar de gente difícil, ele tem que falar: começar por mim. Mas a beleza do Evangelho é essa, é que Deus está trabalhando com gente difícil. E Ele está trabalhando em nossos corações, pelo poder do Seu Santo Espírito. Nossa esperança está não em nós mesmos, na nossa própria capacidade de fazer o que é correto, mas naquele que suportou as trevas para nos dar a luz da vida. Amós aqui pretendia que os líderes reconhecessem: Deus não é indiferente, no caso aqui do comércio, Deus não é indiferente à fraude, não é indiferente ao engano que as pessoas têm nas relações uns com os outros, seja de comércio ou qualquer outro tipo de engano. Aqui era
um engano de comércio, de vida, de fazer negócio. Porque esse tipo de fraude anula qualquer culto ao Senhor, qualquer piedade ao Senhor. Anula a piedade religiosa. Meus irmãos, nós devemos abandonar a insensibilidade à ganância. Já percebeu que gananciosos são insensíveis? Gananciosos são insensíveis. E aqui está um problema muito sério em que Jesus vai tratar a respeito da ganância e nos ensinos apostólicos falando sobre isso. Nós precisamos ter muito cuidado com a ganância. E talvez se você diga assim, eu não tenho problema com a ganância, cuidado. Porque a ganância não é apenas o fato de você querer do outro, que é o caso deles aqui, eles oprimiam. Mas também a ganância é demonstrada pelo fato de querer mais sempre. Sempre. Não se sacia. É muito perigoso, é muito sutil. Jesus disse, olha, se vocês têm o que você comer e o que beber, estejam contentes com isso. Cuidado com a ganância, porque a vida do homem ela não é medida pelos seus bens, por aquilo que ele tem. Então nós devemos abandonar a insensibilidade e temos cuidado com a ganância, reconhecendo que o modo como nós fazemos negócio e no trato com o próximo é a medida real da nossa comunhão com Deus. O segundo aspecto disso, agora é dos versos 11 a 14. Que por causa desse estilo de vida, daria o juízo. Agora é uma crise final, silêncio divino e morte espiritual. Deus diz, vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de fome nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Naqueles dias, as virgens formosas e os jovens desmarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria dizem, como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. O que está acontecendo aqui nesse cenário? O cenário é o seguinte, por causa da insensibilidade, do engano, da ganância, Deus diz, basta. O juízo contra a idolatria e a rebeldia, agora Deus diz como é que é esse juízo. O primeiro juízo seria, Deus enviaria um inimigo. Agora, qual é outro aspecto do juízo de Deus? Deus diz, eu vou retirar a minha palavra de vocês. Deus está todo momento enviando profetas. E o povo estava dizendo para Amós, não profetiza. Nós queremos ouvir vocês. Amazias disse isso. O sacerdote de Jeroboão disse, não profetiza aqui não. Eu não quero saber da palavra do Senhor, não vem profetizar aqui não. Então Deus basicamente está dizendo assim, tá, tudo bem, já que eu estou enviando os meus profetas, enviei Amós, e vocês não querem me ouvir, eu vou fazer aquilo que vocês querem, eu vou retirar a minha palavra de vocês. Já que vocês não querem ouvir a mim, então eu vou retirar a minha palavra. Naquele tempo a palavra de Deus ainda não era escrita, literalmente, a palavra era muito mais oralmente, através de profetas, dos líderes, dos sacerdotes, dos sábios, era transmitida assim, oralmente. Ele está dizendo, eu vou retirar essas pessoas do meio de vocês, vou vir com juízo contra vocês, muitos serão levados cativos para a Síria, e eu vou retirar a palavra de vocês, e os jovens, que seria a força da nação, o futuro da nação, vão correr de um lado para o outro procurando a palavra de Deus e não vão achar. Vão procurar gente para dizer, nos fale alguma coisa do Senhor, eles vão dizer, não tem. Deus não falou nada. Meus irmãos, uma das piores formas de juízo de Deus para o ser humano, não são catástrofes, sinais como terremotos, maremotos, tsunamis, pragas de gafanhoto, é Deus retirar a sua palavra. Essa é uma das piores formas de juízo. É Deus entregar aos homens a sua devassidão, a sua imoralidade, dizer,
Está aqui o que você quer. Já que você não quer me ouvir, eu vou te entregar, como diz Paulo na carta a Timóteo, a ensino de demônios. Você vai ouvir, não quer ouvir a palavra, a sã doutrina? Você vai ouvir agora aquilo que você tem buscado. O povo de Israel havia rejeitado sistematicamente todos os profetas que Deus havia enviado. E eles juravam por falsas divindades nos santuários de Dan e de Berseba, buscando segurança naqueles ídolos falsos, em vez de buscar a segurança na aliança com Yahvé, o Deus da aliança deles. E Deus diz, diferente de uma crise de fome, em que os gafanhotos vão comer a produção de vocês, diferente de uma crise em que o fogo consumiu toda a plantação de vocês, aqui agora é na realidade a retirada da palavra de Deus, do que Deus iria falar. E Amós então descreve pessoas correndo de um lar para o outro, ele diz, de mar a mar, do norte até o oriente, verso 12, procurando a palavra do Senhor, ele diz, e não a acharão. O resultado é que os jovens mais formosos, homens e mulheres fortes, desmaiam de sede, uma sede espiritual por sentido e proteção, que os ídolos de Samaria, em Dan e Berseba jamais poderiam saciar, jamais poderiam solucionar, jamais poderiam satisfazer. Deus diz, eu vou retirar a minha palavra de vocês. Haverá uma fome, não pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. O julgamento mais terrível, meus irmãos, não é a perda de bens, não é a perda de posses, não é a perda de status, não é a perda de emprego, não é a perda de saúde. O julgamento mais terrível é o silêncio de Deus a nós. Enquanto Amós, agora veja o que é interessante. Isso tudo aconteceu nos dias de Amós. Deus retirou mesmo a palavra, enviou o povo para o exílio. Deus não falou mais com eles. E é interessante que somente no exílio é que eles iriam passar ao Senhor, passariam buscar o Senhor, como diz lá, vocês irão passar a mim, a orar a mim, e os ouvirei. Mas até esse processo Deus retira a palavra dele, para que o povo fosse quebrado, humilhado, e se arrependesse dos pecados. Agora veja que enquanto Amós se cala, como juízo de Deus, em que Amós não fala mais nada da parte de Deus para esse povo, nós temos uma solução para nós em Cristo Jesus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. E Deus se lembrou de nós e teve misericórdia desse povo. E Ele falou de forma definitiva. Jesus é a última palavra de Deus à humanidade. Jesus é a palavra de Deus que não deixa o povo vagar sem rumo. Jesus se apresenta como a solução para a fome e sede. Ele declarou, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Meus irmãos, a esperança é que em Cristo o tempo da fome acaba. Quem se volta para Cristo encontra um manancial de verdade que flui para a vida eterna, impedindo que te desmaie debaixo do peso da mentira, do engano, do pecado, da insensibilidade. Agora, deixa eu trazer isso num aspecto muito prático para nós hoje. Porque Jesus continua falando. Ele é a última palavra de Deus para nós, revelado nas Escrituras. Você tem valorizado a palavra de Deus em sua vida? Você tem buscado aprender a palavra de Deus? Você tem buscado aplicar a palavra de Deus na sua vida? Valorize as Escrituras hoje. Valorize o que Cristo está dizendo hoje. Busque ao Senhor com urgência hoje, enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoca-o enquanto Ele está perto, para que você não sofra o desespero de uma vida sem a direção de Cristo na tua vida. Deixe-me concluir e trazer algumas explicações finais novamente.
Meus irmãos, o erro de Israel, especialmente em Gilgal, foi manter a religião em um compartimento selado, sem comunicação com a vida exterior. O que eu quero dizer com isso? Preste bem atenção. O erro do povo de Israel foi tentar separar a sua vida entre culto e vida privada. Quando na realidade, na Bíblia, Deus não faz essa separação. Nós não podemos achar que o que fazemos aqui, como igreja, ou em qualquer lugar como nós nos reunimos como igreja, não importa se é aqui ou em qualquer lugar, nós nos reunimos para cultuar. O nosso culto que nós fazemos juntos tem impacto e deve ter impacto no nosso dia a dia. Não existe uma separação entre a vida religiosa e a minha vida privada. As pessoas acham que ir para a igreja, ouvir a palavra de líder, de um sacerdote, vai mudar. Ah, é muito bom. Mas na segunda-feira até sábado eu vivo do meu jeito, do jeito que eu quero. E acha que Deus está ok com isso. Não, não está não. Se o teu culto no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua família, não for alinhado com a palavra de Deus, para a glória de Deus, não adianta você nem vir para cá. Porque Deus não vai receber isso. Deus não recebe isso. É isso que Deus estava falando para Amós. E Israel estava querendo separar. Olha, eu tenho aqui o compartimento aqui da minha vida religiosa, é isso aqui, e isso aqui é minha vida na vida exterior. Aqui eu vivo de um jeito, aqui eu vivo de outro. Aqui eu sou bonitinho, eu coloco a roupa de ver Jesus, todo bonitinho no domingo, mas no dia a dia eu vivo de outra forma, totalmente contrário ao que Deus nos ensina. E o juízo mais terrível de Deus pode ser, sabe o quê? Num processo desse? A retirada da palavra dele. Deus não fala mais, você se torna insensível ao erro bíblico, o Espírito Santo não se move mais em você como devia se mover, e você vai ficando cauterizada, frio, gélido na sua vida espiritual, insensível. Por quê? Porque Deus está falando, e nós estamos só... Eu não quero ouvir. Isso aconteceu com Israel. E o julgamento de Deus sobre o povo, note bem isso, o julgamento de Deus sobre o seu povo não é destruição, é purificação. O autor dos Hebreus diz que Deus nos disciplina para o nosso bem. E Ele nos disciplina como um pai disciplina seus filhos, para que tenham vida. A disciplina no primeiro momento pode ser difícil, dolorosa, trazer choro, mas com o tempo ela produz o quê? Fruto de arrependimento. E a disciplina do Senhor serve para excluir e diferenciar quem é verdadeiro crente e quem não é. Para excluir os membros falsos e disciplinar os verdadeiros, para que os verdadeiros alcancem mais santidade. Isso nos ensina, irmãos, que segurança na aliança não deve gerar complacência, mas uma busca incessante de uma vida que agrade a Deus. Então hoje, examine se a sua vida espiritual, se a sua espiritualidade está parada, estagnada. Por quê? Porque ir à igreja para ser religioso, mas deixar a atidão no templo, quando você volta para o seu dia a dia para casa, apenas torna a adoração um exercício autogratificante e abominável a Deus. Você acha que está tudo bem, você vai para o culto, você canta louvores, levanta o braço, mas volta para casa e diz, oi, eu fiz o que eu tinha que fazer, que maravilha, e Deus está dizendo assim, não vi vantagem. Não tem vantagem nenhuma, você está se enganando. A verdadeira religião exige que as nossas energias fluam em abundância, em justiça e juízo, num relacionamento correto com Deus e correto com o próximo. A verdadeira fé deve ser confirmada por evidências visíveis, porque, como diz as Escrituras, a fé sem obras
ela é morta. E por último, valorize a exposição das Escrituras enquanto é tempo. Valorize o tempo com a Bíblia. Valorize o tempo com o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Busque a Ele para quem é vida. Porque o maior juízo de Deus para o homem é quando Deus retira a palavra. Deus não mais envia a gente para falar. Deus não mais ensina a palavra a alguém. E o vácuo deixado, a ausência da palavra, geralmente é preenchido por cultos e ismos que existem nesse mundo. Aí você vai colocar qualquer outra coisa no lugar para tentar dar um ar de espiritualidade e substituir Deus. Você vai criar ídolos para você, religião feitas por homens que nunca satisfazem a sede da alma. Mas qual é a solução hoje? A solução continua em Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é a pessoa que quebra o silêncio de Deus. E quebrou o silêncio de Deus. Veja, que interessante notar. Quer ver? Deus ficou 400 anos sem falar com Israel. Até que veio quem? Jesus. Está dizendo, essa é a minha última chance para vocês. Deus é muito paciente. O Jesus é a última palavra de Deus. É nele em que essa fome e sede pela palavra encontram solução. Porque Ele sacia a nossa fome. Ele sacia a nossa sede. E é Ele quem sustenta a nossa vida contra as fantasias religiosas desse mundo. Que nós ouçamos a palavra do Senhor. E entendemos que não podemos ficar insensíveis. Porque a insensibilidade é o resultado do desprezo a Deus e ao necessitado. E nós só encontramos respostas em Jesus Cristo. É Ele que olha para nós, porque nós somos necessitados, nós carecemos, e é nele que nós buscamos saciar a nossa sede. É Ele que suportou a ira, o juízo divino. E o silêncio de Deus por um momento, Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós não suportássemos o silêncio eterno de Deus sobre nós. Que Deus nos abençoe. Oremos. Santo Deus, Pai bendito, que a nossa vida, Senhor, seja uma vida de total sensibilidade à Tua Palavra. Que a Tua Palavra nunca seja retirada de nós. Que tenhamos prazer nela. Que as nossas vidas aqui sejam refletidas no mundo lá fora, como nós vivemos no dia a dia. Porque culto é toda a nossa vida. Não tem apenas o culto solene que é importante, mas tem a nossa vida cultica, a nossa vida de culto no dia a dia ao Senhor. Porque tudo que nós fazemos deve ser feito para a Tua glória. Então ajuda-nos a não sermos insensíveis, transforma o nosso coração, não sermos cooptados, seduzidos pela ganância, mas nos contentarmos com o que temos. Em nome de Jesus. Amém.